Você tem dúvidas sobre o procedimento de harmonização corporal ou bioplastia? Pois é, eu sou o Dr. Tanguy, sou médico que trabalha com a parte de harmonização corporal há mais de 5 anos. E nesse vídeo eu vou te dizer um pouquinho sobre esse procedimento, como ele é feito, trazendo várias orientações para que você consiga tirar as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua dúvida escrita aqui embaixo que eu faço questão de responder. Se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo que nós vamos falar muita coisa aqui sobre harmonização corporal, que é um procedimento que a gente faz a nível de consultório. Primeira coisa, gente, tem que ser feito por profissional capacitado. Na minha visão, tem que ser feito por médico. Por médico por quê? Normalmente se envolve planos profundos. Então você tem que entender muito da anatomia, você tem que entender de vasos que passam ali, às vezes vasos calibrosos, você tem que entender de nervo, você tem que entender de asepsia, de infecção, de manejo de todos os cuidados. Por quê? Parece um procedimento extremamente simples. Extremamente simples. A gente praticamente usa isso aqui, vocês vão ver. Só que quando manejado de forma inadequada, a gente pode ter os resultados ruins. E falando em resultado ruim, você sabia que quem começou a implantar esse uso do PMMA foi um alemão, Lemperli, em 1998. Aqui no Brasil, a gente teve um grande professor que era do Rio Grande do Sul, que era o Dr. Nacul. O Dr. Nacul começou a fazer toda a parte de bioplastia, tanto corporal quanto facial, utilizando o PMMA. O PMMA é um produto que é o polimetilmetacrilato, que é isso aqui, olha só. Ele normalmente ele vem nessa seringa, que é uma seringa que ela vem lacrada, né? A gente já abriu aqui para mostrar para vocês. E esse líquido aqui, essa parte viscosa, ele normalmente, cada ml tem 5 milhões de grânulos de PMMA. Então o que a gente faz? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer em um paciente, primeiro passo, a gente faz uma analgesia antes. Ou seja, o paciente ele toma uma medicação antes para ele não sentir dor. Então isso diminui muito a dor durante o procedimento, que é extremamente bem tolerado. Então vamos supor que a gente vai fazer a região do glúteo. Glúteo a gente utiliza em média de 150 a 210 ml por glúteo, tá? E aí a gente faz o que então? Pega a seringa com a agulha e o anestésico. A gente faz a anestesia local no orifício, só que depois a gente também faz uma anestesia chamada de loco-regional, que eu anestesio toda a musculatura. Depois, o que a gente faz? Nós temos cânulas. Então essas cânulas, elas ajudam muito o procedimento. Por quê? Porque elas não traumatizam, por exemplo, o vaso. Diferente de uma agulha, a ponta da agulha ela é cortante, a ponta da cânula não. Normalmente o produto ele sai pela lateral da cânula, então minimiza muito a injeção dentro do vaso, minimiza muito o risco de necrose ou de trombose. A gente praticamente quase não tem essa complicação quando se utiliza a cânula de forma adequada. E aí o que a gente utiliza então depois? A gente coloca o PMMA na pistola e essa pistola ajuda a gente a preencher de forma adequada todos os planos profundos. Esse PMMA ele vai começar a ser absorvido. A metilcelulose ela é absorvida em torno de 30 a 90 dias. E o PMMA eu falo, gente, que ele funciona como se fosse uma areiazinha dentro de uma ostra. Normalmente a areia entra na ostra e começa a machucar a ostra. Quando essa areia machuca, a ostra começa a formar madrepérola ao seu redor, formando uma pérola. Assim funciona a partícula de PMMA dentro do tecido muscular. Ela incomoda a musculatura. E qual é o principal mecanismo que a gente faz para a musculatura se hipertrofiar? Eu leso a miofibrila, a maioria das vezes através dos exercícios físicos, principalmente os exercícios de carga, como a musculação. Eu machuco a fibrila e faço com que ela hipertrofie. O PMMA ele ajuda essa micropartícula ao nível da fibrila, ele ajuda a machucar aquilo. Então, quando você machuca a fibra muscular, eu faço com que o crescimento seja muito maior, havendo formação de colágeno. Então, a harmonização corporal, eu tenho várias indicações. Então, uma delas, corrigir deformidades, quando você tem diferença de um lado para o outro. O outro, corrigir quando a gente tem alguma atrofia muscular. Com o passar dos anos a gente começa
a perder aquela musculatura, especificamente depois dos 40 anos. A gente vai perdendo em torno de 1% de massa muscular ao ano, que depois dos 60 anos passa a ser 2%. A gente consegue corrigir alguma parte genética. Às vezes a pessoa ela não tem a panturrilha definida, a panturrilha é muito fininha, a gente consegue fazer a panturrilha. Às vezes o peitoral já não está com aquele volume que a pessoa gostaria. Então a harmonização corporal, a gente consegue utilizar ela praticamente em quase todos os grupamentos musculares, com excelentes resultados, como se fosse uma musculação, só que de forma muito mais imediata. Então se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa saber essas informações e vem com a gente que aqui vai ser muita informação sobre harmonização para você ficar cada vez mais bonito.